sua realidade, segundo pesquisa mesmo da própria Unesco e outros institutos de pesquisas. Então, a responsabilidade maior está em quem fornece isso como uma realidade, como uma verdade, ou de quem recebe? De quem recebe. A questão é, nós temos que criticar o mundo onde vivemos. Tudo que é produzido, ele tem uma intenção atrás dele na hora da sua produção. Aí, porque se a gente colocar sempre eles estão sempre oprimindo, mas a opressão, porque de certa forma aceita. Mas aqui você fala assim, porque os negros, eles gostam, infelizmente, historiograficamente, mesmo sociologicamente, mesmo na teoria do bom escravo, ou que esse negro, ele aderiu ao sistema e aceitou tudo, porque... Vamos partir um pouco para a área da historiografia, onde a gente percebe o seguinte: se você pegar os livros didáticos até mais ou menos a metade do século XXI, eles ainda estão colocando a Princesa Isabel como redentora, eles ainda estão colocando que esse negro, ele não tinha atividade nenhuma, ele era passivo. Os estudos historiográficos já mostram há um bom tempo que essa relação mesmo entre senhor e escravo no Brasil, ela era uma via de mão dupla. Se o senhor de escravo não cede para também o seu escravo, ele vai se rebelar, é uma coisa meio lógica. De certa forma, eu não vou falar para você que tem um plano maléfico para que isso aconteça, mas o que a gente percebia nos livros e é na escola que você forma cidadãos. Você pode criticar a forma que você quiser, não forma da forma perfeita, mas é ali que eles são formados, é ali que tem que começar. Uma coisa que eu estava conversando aqui também, antes do programa, é a questão de você não ter um estudo da história, não da história da África. Eu não estou no continente africano, eu estou na América do Sul, estou no Brasil, mas uma história da herança africana no Brasil. Nas universidades é extremamente escasso. Você não vê, e alguns colegas que tentam trabalhar com isso, eles têm alguns documentos, mas é assim, do escravo que ele chegou do Porto para cá. É difícil saber antes dessa passagem para o Atlântico. O que aconteceu? Porque não tem pesquisa. Tanto que a lei que coloca que na escola fundamental e ensino médio tem que se ter história da África ou história indígena, não colocando que eles estão no meio do mato, tá? Só lá pulando de árvore em árvore. Ela é também da primeira metade do século XXI. Até então, nós criamos crianças, e eu fui uma criança criada nisso, a achar que aquele escravo estava lá para trabalhar porque ele queria ou simplesmente porque era burro, porque nós temos essa herança. Nós somos um país miscigenado do português, do índio preguiçoso, do português burro e do negro que vai servir, sempre vai servir. A temática agora é que, lógico que nós temos esses grupos que vão militar nisso, mas nós temos que começar a mudar isso dentro da escola, para que as crianças tenham consciência e começar a refletir mais, a criticar mais, a enxergar diferente esse mundo que elas estão vivendo. Se é trabalhado nelas desde criança, isso não vai se tornar um problema. É o mesmo que você percebe, por exemplo, na questão dos homossexuais, entre outras coisas. Maravilha, você está acompanhando aqui o NJ Especial, nossa sala de entrevistas aqui, conversando hoje com a professora de História Natália Lourenço e também o Roberto Ferreira, o Betinho, ele que é produtor cultural e membro do movimento hip hop aqui da cidade de Jacareí. Nosso assunto de hoje nós estamos falando sobre a consciência negra, nós estamos na Semana da Consciência Negra e falando sobre racismo no Brasil. Agora você vai ficar por dentro porque o Departamento de Trânsito informou que os radares estáticos estarão posicionados hoje na cidade. Confira agora os locais. Nesta segunda, os radares estarão nas avenidas Getúlio Vargas, Lucas Nogueira Garcês, Alex Dark, São Jorge, Ruas, Padre Eugênio e Tiradentes. Amanhã, na terça-feira, nas avenidas Lucas Nogueira Garcês, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Elmira Martins Moreira, Malak Assad, Maria Augusta Fagundes Gomes e Rua Bom Jesus. Muito bem, estamos de volta aqui com a NJ, na nossa sala de entrevistas, hoje recebendo aqui o Roberto Ferreira, ele que é produtor cultural e também membro do movimento hip hop aqui da cidade de Jacareí, o conhecido como Betinho, e também a professora de História Natália Lourenço. A língua hoje está pegando, né? O assunto hoje realmente é muito importante também. Agora,
nós estamos falando hoje sobre a questão estamos na Semana da Consciência Negra no Brasil e falando sobre esse assunto, falando sobre racismo, preconceito, tudo isso que está embutido por trás desta semana que esses assuntos são levantados e aflorados, né? Natália, no último bloco você falou da questão da educação, de como é que foi o processo de educação. Agora, se a gente pararmos um pouquinho para pensar historicamente, agora dentro da sua área, no passado o negro não tinha acesso à educação. Não tinha meio de comunicação disponível para ele, o único meio disponível era ele com ele mesmo e assim de forma monitorada. Como é que se deu esse movimento de conscientização, da busca e por que de certa forma deu certo porque eles conseguiram um resultado lá no passado e hoje, com todas as informações, com tudo aquilo que o negro já conquistou, o movimento ainda não progrediu mais? O processo educacional, na verdade, principalmente quando você vai pensar ele no começo do século XX, no Brasil até agora, na verdade, a reforma da escola pública, ela só aconteceu mesmo efetivamente na década de 90, que aí foi se começando a ter políticas públicas para que eu tivesse uma educação de acesso a todos. Até mais ou menos a década de 50, 60, quem tinha educação é quem pagasse. Se a grande maioria da população ela é negra e ela não tem esse acesso a... Estou tentando não usar um termo muito complicado, mas ele não tem dinheiro, propriamente dito, para que se estude, para que você contrate um professor ou você coloque alguma escola, ele ficava à margem da educação. Uhum. Com as reformas básicas da década de 90 em diante, e a escola ela abrange com o sentido de atender a toda a população que não custeie isso, porque ainda temos escolas particulares e escolas públicas. As escolas públicas, que elas vão ter a grande massa, elas acabam, por consequência, atender a maioria de população negra, que a maioria da população negra, ela ainda é pobre. Sim. É a Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra. As pessoas podem maquiar isso, mas elas não enxergam. É uma coisa que vamos elevar um pouco mais aqui a educação, que o senhor começou falando, sobre a questão das cotas. Você é a favor ou você é contra as cotas? Mas vamos colocar da forma racional possível. Se eu faço parte da população negra, a grande maioria da população negra não tem acesso a uma educação de ensino particular, que não adianta eu maquiar para você e falar que qual o ensino público. Não é, a diferença é muito grande. E ele vai disputar uma universidade do Estado, que teria que ela é democrática. Sim. Na teoria, na prática ela não é. Na seleção ela é democrática, faça a inscrição, faça a prova que você entre. Só que na prática ela não é, porque esses alunos de escola pública de maioria negra não têm condições, não porque ele tem um intelecto inferior, não porque ele se sinta mal, não porque ele é um pobre coitado. Ele não tem condições a nível de oportunidade educacional de competir com pessoas que já são de cor clara, que foram preparadas desde sempre para conseguir essas vagas de ensino público. Então, se você andar pelo ensino público, e eu falo por mim mesma, você não vê negros. E eu sou de Minas Gerais, e mesmo em Minas Gerais, onde o contingente da população negra é muito grande por causa foi uma grande receptora do tráfico negreiro por causa do ciclo do ouro, as fazendas que tinha em volta do ciclo do ouro também, você não vê negros na universidade. A questão é, onde é que eles estão? Não, eles não chegam a entrar. Mas aí vem o sistema de cotas do governo Lula, e que é a questão das cotas? Você é a favor? Claro. Elas não devem ser permanentes. Porque se eu tornar as cotas permanentes, eu nunca resolvo a minha educação. Ok. Betinho. Então, esse processo de cotas no Brasil, ele é um modelo que norte-americano, né? De ações, lá chama-se ações afirmativas, né? E quando chega aqui, ele veio para o sistema de cotas, que é a mesma coisa, né? Quando se fala dessa coisa da questão educacional, e é muito importante algumas, a primeira lei que o presidente Lula, quando ele assume a presidência, ele aprova é a Lei 10.639, que é a lei que legitima que nas disciplinas, principalmente História e Geografia, seja contada a história africana e a história afro-brasileira. Então, essa lei, esse ano, ela comemora
10 anos, né? Então ela é de 2003. Esse ano eu venho de janeiro para cá, venho fazendo alguns debates com alguns grupos, com algumas instituições aí, que fazendo uma reflexão do que aconteceu durante esses 10 anos. Então a gente ficou muito muito triste, né, com a realidade, se a gente for pegar nas porcentagens, principalmente de capacitação de professores e coordenações pedagógicas na escola, não representa uma porcentagem que a gente vai ficar feliz, assim, né? Porque a capacitar professores para fazer esse trabalho, né, ele mostra e quer mostrar resultados, principalmente com os alunos, né? Então isso deixou bem claro nessa reflexão de 10 anos que a gente não teve êxito nas capacitações. E quando a gente for voltar em fazer uma outra reflexão, como que foi feito capacitações aí, e teve escola que não foi feito capacitações de professores, e tem professores que não sabem nem que existe a lei. Tem professores que nem sabem assim, eu falo com toda certeza, tem professores que nem sabem por que a gente comemora dia 20 de novembro, né? Então, assim, uma das preocupações que a gente teve enquanto movimento, eu como um movimento independente hoje, de se trabalhar essa questão, a gente criou um acervo literário de livro, revista, de DVD, com questões raciais, assim, porque a gente tinha um problema aqui na biblioteca e nas bibliotecas das faculdades, ela tem uma deficiência de existir material com essa questão, com a questão de você buscar. Principalmente eu mesmo, quando falo assim, escola, eu saí da escola na 7ª série, depois voltei de um tempo para cá, né? E discutindo com o professor de história, porque eu queria saber sobre os abolicionistas, Lima Barreto, José de Patrocínio, Castro Alves, porque eu li isso, né, me interessou, e ela só sabia falar para mim sobre a Princesa Isabel, né? Então, assim, eu fui para a diretoria porque eu desacatei ela, porque eu fui falar de um assunto que não estava na pauta dos PCNs, que era o Parâmetro Curricular Nacional, né? E isso faz 25 anos atrás. E aí, depois de lá para cá, que eu passei a ser um ativista, né? Aí eu lembro de uma música do Racionais, que é a Voz Ativa, essa em 84. Essa que me colocou sendo ativista, que ele trouxe nessas músicas Mandela, Martin Luther King, Malcolm X, Milton Santos, Elza Soares. A música teve várias pessoas que eu fui pesquisar e me colocou no ativismo por conta disso. Então, assim, são esses momentos que faz com que você vai buscar aquilo que você quer para poder solucionar os problemas, né? Então, hoje eu tenho algumas felicidades de ter resultados no meu trabalho, principalmente na questão educacional, mas meu trabalho hoje, e o trabalho da Natália, de alguns amigos que com certeza está assistindo aqui, ele representa 0,000,000,0, porque o Brasil é muito grande, né? Mas agora, a gente não pode desistir, né? Muitos ativistas também, de outros grupos minoritários aqui no Brasil, defendem que a cota realmente é uma forma errada, de que ao invés da cota racial seria a cota social. Socioeconômica. O que vocês têm a dizer a esse respeito? Vocês concordam com isso ou não? É necessário que tenha uma cota voltada mesmo para o povo, para a população negra, que a cota social não daria conta. Qual a opinião de vocês? Historicamente, a população negra, sim, ela é marginalizada politicamente, socialmente, economicamente. O que é economicamente, por quê? Ele não tem capacidade de conseguir vencer na vida? Sim, ele tem, ele só não tem as ferramentas, né? Porque, o Obama é presidente dos Estados Unidos, ele chegou lá, você também pode? Né? Você tem que levar outras coisas que ele já tinha um parâmetro familiar que já o levava a chegar naquele ponto. Agora, a questão das cotas, ele é pautado no critério racial, já que ele te disse, porque a grande maioria da população negra, a população que não tem acesso, ela é negra. O que acontece e leva a essa discussão? Nós temos pessoas negras no Brasil que têm condições financeiras para chegar lá? Sim. Não são poucas. São várias. Agora, é 0,00000, sei lá, meio? Não tem, não é nem meio. Eles colocam um critério socioeconômico para que se tire um pouco dessa discussão. Mas, de certa forma, esse critério também, ele não é absurdo. Ele tem bases racionais muito bem fundamentadas. Nós falamos aqui, já tocamos aqui um pouquinho com relação ao papel da mídia
no racismo no Brasil. Qual seria o papel da mídia? Qual tem sido o papel da mídia hoje nessa questão? Vocês acham que existe um trabalho por parte de algum tipo de mídia voltado para poder defender, para acabar com o racismo no Brasil? Ou ainda o papel predominante